Será que Rodrigo Góes é fluente mesmo em inglês ou ele sabe algumas frases de impacto para fazer parecer que ele seja? Hoje eu vou analisar duas entrevistas que ele fez no canal dele com dois americanos para a gente descobrir se ele manja mesmo ou se ele é um fake chatty. Bom, deixa eu me apresentar antes, meu nome é Thiago Ferreira, se você ainda não me conhece, eu sou professor de inglês e especialista em pronúncia. Se você quiser dicas diárias de inglês, me siga aqui e também na rede vizinha no Destravando Seu Inglês. Bom, bora começar então a primeira entrevista que eu tenho aqui. Ele fez com um ex-participante do programa Quilos Mortais. E eu vou falar para você que Quilos Mortais é um dos meus programas favoritos, principalmente porque é o único programa que você consegue comer o que quiser na quantidade que você quiser sem se sentir culpado. Então, aqui a gente vai ver um ex-participante que perdeu, acho que uns 200 quilos, ele pesava 380 quilos, acho que ele perdeu por aí uns 200 e poucos quilos, e ele vai contar pro Rodrigo como que foi essa transformação. Eu não vou passar a entrevista inteira, porque ela é meio longa, e também a gente vai ver uma outra entrevista que ele fez aqui, mas eu vou pontuar algumas coisas importantes e também eu vou pular mais para a parte que o Rodrigo fala e não tanto o entrevistado, ok? Então, bora começar. Vou dar o play no nosso entrevistado aqui. Com ele. Hello, man. Thanks for meeting me, okay? I truly appreciate it. No problem. No problem. My pleasure. And you're looking pretty good. Yeah, we're trying to. I'm still kind of in like morning mode, but I've been awake for a while. It's not I haven't showered, but I've been awake for a little while. Right on. So, I'm Rodrigo. I'm from Brazil. And I was reading your story and I was watching the show and I was like, Jesus Christ, this guy changed. And I was truly impressed, man. And Então já vou parar aqui. Bom, primeira coisa que dá pra gente notar é que o Rodrigo, ele tem um domínio já da velocidade, da melodia, do ritmo do inglês. Então, ele estressa as palavras certas, ele estressa também as sílabas certas dentro de palavras maiores. Ele tem um bom vocabulário, já dá para perceber que ele se sente bem à vontade aqui nesse início de conversa. O nosso entrevistado poderia ser um pouco mais, não sei, mais aberto, ele não olha direito pra câmera, o Rodrigo tá super, tipo, gente boa aqui, né, aberto, e o outro cara tá meio que olhando pro teto, não sei o que tá acontecendo. Bom, mas de qualquer forma, primeira coisa que eu quero pontuar aqui pra você é que você deve ter percebido que o Rodrigo, quando falou o próprio nome, ele deu uma americanizada na pronúncia. Ele falou, Hi, I'm Rodrigo, em vez de falar I'm Rodrigo. Isso é muito comum a gente fazer depois que a gente tem uma certa fluência, uma certa prática no inglês, que é a gente adequar as palavras que a gente tem, os nomes próprios que a gente tem no português para o sotaque mais americano, ou se você estiver no britânico, e por aí vai. Por que isso? Porque a língua ela é falada numa velocidade, numa melodia, num ritmo, e quando a gente vai pronunciar o nome próprio do jeito que a gente fala aqui no Brasil, parece que dá uma quebrada nesse ritmo. Fica até desconfortável pra gente falar. Então, ao invés de você falar tipo, oh, hi, it's so nice to have you here, I'm Rodrigo, and sabe, dá uma quebrada. Então é natural a gente dar uma americanizada. Eu mesmo, quando vou me apresentar para uma pessoa, um americano, um canadense que fala inglês, eu não falo Hi, I am Thiago. Eu falo Hi, I'm Thiago. Eu dou uma alongada no O, meu T fica um pouco mais tch em vez de ti. Então isso é normal, tá? Então isso mostra que ele manja. Já dá para perceber que ele realmente manja. Vamos continuar. we here in Brazil, a lot of people are going for the bypass surgery. I'm sorry if my accent's deep. No, you're good. You're good. You're fine. You're fine. I can understand everything you're saying. You're totally good. Okay. So Vou parar aqui, tá? Vou parar aqui. Então, o Rodrigo, ele falou uma coisa que eu discordo, tá? Nunca peça
perdão, peça desculpas pelo seu sotaque. Não é que ele errou aqui em falar isso, não é isso. Mas não tem porquê, né? Desculpa você vai pedir se você pisar no pé de alguém, esbarrar, xingar, aí também, tudo bem, peça desculpas. Mas pedir desculpa porque o seu sotaque não é perfeito, não tem sentido, né? Então, assim, não tenha vergonha do seu sotaque, não rebaixe o seu sotaque. Porque quando você pede desculpa, dá para entender que você está falando errado. Seu sotaque não é errado. Se você está pronunciando bem as palavras, olha só, o próprio cara falou, consigo te entender perfeitamente. Então, olha só, gente, isso daí é uma coisa que se você está aprendendo inglês, eu quero que você tire esse trauma, essa crença da sua cabeça, de que o nativo vai ficar enchendo o saco, olhando coisinha por coisinha do jeito que você fala. Se deu para se comunicar, se deu para entender, se deu para conversar, o nativo, ele vai levar numa boa a conversa, ele não vai ficar te analisando. É muito mais o próprio brasileiro, o outro estudante do seu vizinho de carteira que vai ficar apontando os seus erros. E normalmente ele faz isso porque ele também não sabe falar direito. Agora, quem é nativo, não tá, ele quer conversar com você. E já dá para perceber que eles estão conversando numa boa, de igual para igual. Agora, uma outra questão foi que o Rodrigo falou aqui que o accent dele, o sotaque dele, é deep. A gente não usa a palavra deep para falar de sotaque. Sotaque, quando ele é forte, a gente fala strong. A strong accent ou então a thick accent, um sotaque grosso, né? Então, my accent is strong ou my accent is thick. Não é my accent is deep. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar e deep significa profundo, né? E quando você quer falar que seu sotaque é protuberante, que ele mostra, né? Não entendo como sendo profundo. Então, assim, eu nunca ouvi a gente utilizar a palavra deep para falar de um sotaque forte. A gente usa ou thick ou então strong. Mas de qualquer jeito, ele tá saindo muito bem. It's like, man, maybe I should talk to this guy and motivate all the people around here that I'm trying to get better, know that they're trying to get fit. I'm more than willing to help. And yeah, I enjoy talking about everything I went through, especially like when it comes. She says it was like 8:23, but it might have been 8:25, so I'm not sure. That is a lot. Yeah, it's like a lot. Like people. Olha, parei aqui de novo. Vou voltar, eu quero que você preste atenção na forma como o Rodrigo vai falar a lot e como o entrevistado, o Casey, vai falar a lot. That is a lot. Yeah, it's like a lot. Like people. Você percebeu que o Rodrigo, ele pronunciou o T com mais força? That's a lot. That's a lot. E o cara, você quase não escuta ele falar o T, ele fala that's a lot, a lot, a lot. Vou passar mais uma vez para você prestar atenção agora mesmo, ó. Presta atenção no a lot do Rodrigo e no a lot que o Casey vai falar. She says it was like 8:23, but it might have been 8:25, so I'm not sure. That is a lot. Yeah, it's like a lot. Like people, people will be. Então, você deve ter percebido que o a lot do Casey, ele é bem suave, a gente quase não escuta. E isso é uma nuance da pronúncia que muita gente não percebe. Muitas vezes a gente não consegue identificar onde é que está a diferença do nosso sotaque. Por que eu sou diferente da outra pessoa? Onde é que eu estou fazendo o som? Tudo que eu estou falando aqui é para você melhorar a sua pronúncia, o seu sotaque. Não é para você sentir vergonha. Lembrando de novo, você não deve ter vergonha do seu sotaque jamais. Mas eu quero mostrar para você que tem esse interesse em aperfeiçoar a sua pronúncia,
que a gente tende, no Brasil, a pronunciar as letras mudas com mais força. Ainda que o Rodrigo tá muito bom, porque ele não tá falando lote, né? A lote, porque muito brasileiro fala isso e é completamente errado, a lote, mas ele ainda pronuncia esse T mais forte do que o necessário. Vou te dar uma dica agora para você fazer o som de T do jeito que o nativo faz. Então você vai colocar a sua língua lá no seu céu da boca como se você fosse fazer o som de T. Só que quando você chegar com a língua lá, você não solta o ar. Então, ao invés de sair a lot, vai sair a lot, a lot, a lot. Essa é a diferença. Então, a lot, ao invés de a lot, alright? It actually is. No, Because it doesn't. It doesn't even sound like a real number for a weight. exactly. So, what was like the hardest part of your journey? Like, what was it like getting into surgery? Because I noticed in the show that you had to lose some weight before getting the surgery, like for safety reasons. I think that it. Cara, o que eu gostei aqui? O Rodrigo, dá pra você perceber que ele... Eu sei que ele viveu nos Estados Unidos e dá pra perceber que ele pegou bastante coisas do sotaque, não do sotaque, mas da maneira de falar de um nativo. E entre elas está o like. Like, em inglês, a gente aprende que é o verbo gostar, ou então para fazer uma comparação, mas like também é uma palavra que a gente utiliza como se fosse um filler, que é para você preencher um momento que você não quer falar nada, mas você quer continuar a sua frase, que seria o equivalente em português à palavra tipo. Sabe quando você tá falando assim? Então, eu tava no shopping, aí tipo, veio uma pessoa falar comigo, daí eu fiquei meio, tipo assim, como é que eu ia responder? E ela falou, meu, tipo... Então, no inglês a gente tem o like, que faz esse papel do tipo. Só que isso é um recurso muito comum em adolescentes, em jovens que são nativos do inglês. Independente se é Estados Unidos, Inglaterra, o like ele é meio que universal no mundo anglófono. E quando você mora nos Estados Unidos, na adolescência, na juventude, a gente usa muito like. E depois quando a gente cresce, a gente precisa dar um jeito de utilizar menos like. Porque num ambiente formal, num ambiente de trabalho, com o cliente, você repetir muito a palavra fica chato. Parece que você não tem muito recurso linguístico. Aqui, eu percebi nesse momento que ele falou algumas vezes. Vamos contar quantas vezes que ele fala like nessas poucas frases. Like how much weight that actually is. No, it doesn't. It doesn't even sound like a real number for a weight. Exactly. So, what was like the hardest part of your journey? Like, what was it like getting into surgery? Because I noticed in the show that you had to lose some weight before getting the surgery, like for safety reasons. I think that it. Então a gente percebeu, né? Eu acho que ele falou, eu vou colocar 3 likes que ele utilizou, sendo like tipo. Agora, um dos likes, ele falou, what was it like? Então, realmente faz parte da expressão, ele tinha que usar o like nesse sentido. Mas isso é muito interessante. Se você já morou fora, ou se você imita muitas vezes os filmes que você vê, as séries que você vê, e você assiste vários filmes adolescentes, pré-adolescentes, você deve perceber que eles falam muito like. Procure evitar repetir muito isso. Mas assim, é uma dica só para ambientes principalmente formais e de trabalho. No geral, tá tudo bem. Like that. Like, what would you say Like. it's the main differences now that you have a regular weight? Like, life changed so much, you can do stuff you couldn't do it before. Like your whole life changed, right? You can do anything you want, pretty much. Yeah. I guess. Bom, vamos agora dar uma olhada na outra entrevista que ele fez, pra gente ver se mudou alguma coisa
devido ao entrevistado, porque também tem isso. Com a pessoa que a gente fala, pode mudar o nosso arsenal do inglês, né? São pessoas bem diferentes, de backgrounds bem diferentes. Então vamos ver como é que ele vai se sair com o Chef Rush, que parece que foi um chefe, ou ainda é um chefe, da Casa Branca, e ele é super bombadão. Então vamos dar uma olhada aqui para ver. So I'm here now talking to the great Chef Andre Rush. Is that right? Bom, aqui só no início, para pontuar uma coisinha que ele já fez no outro vídeo, mas aqui, já que apareceu só essa questão na frase que ele disse, eu vou falar. O to. A preposição to em inglês, a gente costuma pronunciar com o sotaque brasileiro com o som de ch, como se fosse falar o meu nome, Tiago. Então a gente usa esse T como se fosse o CH do inglês. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, pra gente que não tá acostumado, a impressão é que eles estão falando tio, mas na verdade eles não estão. É que eles fazem um T explosivo, que a gente não faz. Então eu falo tá, te, ti, to, tu, mas no inglês eles falam ta, te, ti, to, tu. Então a gente tem uma explosão. E essa explosão, dependendo da vogal que ela é combinada, ela pode dar uma impressão de to, como é o caso da preposição to, mas que a gente fala to. Só que o que acontece? Quando a gente usa o to numa frase que a gente está falando de uma forma natural, a gente acaba mudando o som da preposição. E ao invés de eu falar to, eu acabo falando t, né? Então, ao invés de eu falar, oh, let me talk to you, eu falo, let me talk to you, to you. Então, você saber pronunciar o to dessa forma dá não só ao seu inglês, à sua fala, uma naturalidade melhor, um ritmo melhor, como é muito mais natural para a pessoa que está te escutando, tá certo? Ele ainda vai entender tudo que o Rodrigo falar, isso daí não é um erro muito grave, mas se você quiser aperfeiçoar o seu inglês, aí é uma das pequenas coisinhas que fazem muita diferença para o ouvido do nativo. Correct. How are you, brother? I'm doing okay, man. How are you? I'm fine. I'm perfect. I'd like to thank you for your time. I'm sure the Brazil fans will love. I like to thank you for your time. I like to thank you for your time. Seria I like to thank you. I like to thank you. I like to thank you. É um t. I like to thank you for your time, ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. I'm doing okay, man. How are you? I'm fine. I'm perfect. I'd like to thank you for your time. I'm sure the Brazil fans will love it. So how are you doing today? Are you working out? What's happening? I am. O today também carregou esse today, né? Today. Gente, eu estou, assim, procurando o que comentar, porque até agora o inglês do Rodrigo tem sido impecável, tá certo? É só para agregar um pouco mais de valor aqui, principalmente com relação à pronúncia, porque a questão de vocabulário e a questão de gramática, até agora, o Rodrigo tem sido impecável. E quando a gente está falando aqui do today, a gente obedece a mesma regrinha do to. Então é today. A gente faz um som de today. Out, I'm traveling, and by the way, all shout outs to Brazil. It's one of my favorite places ever. I've been there, of course. I told you that. Yeah. Had a wonderful time. By the way, é uma expressão que se usa muito, que é a propósito, né? Então, a propósito, quando você quer introduzir um tópico que não tem nada a ver com aquilo que eu tô falando, é um parênteses, a gente fala by the way. Então, by the way, eu senti que ele é muito mais simpático do que o outro cara. Claro que ele acho que é uma celebridade mesmo, né? Eu fui ver o Instagram dele, ele tem quase 2 milhões de seguidores. Então, ele acho que já deve estar acostumado a lidar com o público, a falar. Então, eu achei ele muito mais aberto, muito mais carismático do que o outro. Mas o outro também foi super gente boa. São só backgrounds diferentes. Going back again this year. Really? Yeah, coming back this year. It's like I get to travel a lot of different. Oh, really?
Muito legal isso que ele acabou de fazer. O Rodrigo, ele sabe muito bem fazer um rapport com a pessoa. Então, ele sabe fazer aquelas palavrinhas que conectam com o outro, mostrando que você está prestando atenção ao que o seu interlocutor, a pessoa com quem você está conversando, está dizendo. Então, oh, really? Né? Mostrando o interesse. Places for my work and whatnot. I love working out the 24s and doing what I do, but I love meeting new people, new culture, and the food in Brazil is number one. Yeah, that's right. That's right. I remember. Oh, yeah, that's right. É isso mesmo, isso mesmo. And I just ate up, like, the guy asked me, he's like, you gonna eat all this? I was like, yes. Just eat everything up. But I live here in LA and in DC. I just got back here not long ago, and I travel all the time. I got a few TV shows coming out. Got a few TV right shows. on. Do books. Again. Oh, right on. Então, cara, para você chegar a esse nível de ter esse repertório para fazer essa interação com quem você está falando, lembrar dessas palavras e saber o momento, a lacuna que a deixa que você tem para falar, demonstra que você tem um conhecimento bom, muito bom de inglês e tem até vivência, porque isso daí não basta só você saber, você realmente é a vivência que traz para você. Do a lot of speaking engagements, of course, I like to have fun with content. I generate towards a lot of kids. So I'm all about mental health awareness, physical fitness, and the younger youth. It's important to me. Yeah, so I want the youth awesome. to understand, role models like yourself. De novo, ó. Yeah, that's awesome. E sim, isso é genial, demais, né? Genial é ótimo, né? Mas isso é demais. Awesome é muito usado em inglês, quer dizer muito bom, demais, incrível. Yeah, I'm trying, man. I'm trying to be like you. Okay. So, how is your diet and training? How many calories have you been consuming daily? So Olha só, ó, aqui realmente vou bater palma. Ele utilizou o present perfect continuous, né? How many calories have you been consuming daily? E cara, saiu assim, ó. Você percebe que ele pegou, estruturou a pergunta e já falou. Isso, cara, demonstra de novo, um conhecimento profundo do idioma, porque já é um nível de construção de frase bem avançado. Você conseguir jogar how long have you been doing this, né? How long have you been consuming? Or how many calories have you been consuming for your training? Tudo isso demonstra que há um domínio da língua. Então, olha só, ele tá realmente saindo muito bem. Right now, I'm a 200 and over in Brazil. Oh, really? I was going to ask you about the military, like how your military experience influenced your fitness and health. I mean, it's a big deal, right? Ó, aqui, deixa eu só voltar, porque eu acho que eu vi um errinho aqui. Combatants, but trained under the new combatants rules, was from the Gracies over in Brazil. Oh, really? I was going to ask you about the military, like how your military experience influenced your fitness and health. I mean, it's a big deal, right? Quando ele faz a pergunta aqui, ele esqueceu de jogar um did, né? Ele tinha que perguntar, how did the military, né, influenced your life? E isso daí é importante por quê? Porque quando a gente faz pergunta em inglês, a gente tem que usar esses verbos auxiliares, né? Eu realmente não escutei ele jogar um did. Vou voltar uma última vez só para ter certeza. New combatants rules was from the Gracies over in Brazil. Oh, really? I was going to ask you about the military, like how your military experience influenced your fitness and health. I mean, it's a big deal, right? It's a big... Então, ó, how, se eu fosse perguntar no presente, how does your military life experience, how does your military experience influences you in your life? Ou então, how did your military experience influenced you in your life? Então, tem essa questão gramatical aí que teria que colocar um verbo auxiliar para a gente fazer a pergunta.
Outra coisa, military, né? Aqui a gente percebe que o military que ele fala ficou bem abrasileirado, né? É military, military. A gente joga o estresse no military, military. E o verbo influenciar é to influence, to influence. Então, influenciou é influenced, influenced you. It's a huge deal. And I'm gonna be honest with you, here in the US right now. Eu vou voltar mais uma vez ali para vocês verem como é que ele pronuncia military e o influence, tá? Para vocês verem a diferença. Oh, really? I was going to ask you about the military, like how your military experience influenced your fitness and health. I mean, it's a big deal, right? Oh, it's Percebeu? Ele falou influence e não influenced your experience, ok? E o military, ele acentua o terry em vez do military, alright? Mas, gente, eu tô, assim, procurando pelo em ovo, tá bom? And nowadays, with the social media, mental health is a big deal. Kids are becoming like stationary. They're not moving, you know? É normal a gente querer colocar the em muitas coisas em inglês, tá? Mas, por exemplo, social media, a gente não coloca the. A gente fala, like, nowadays, with social media, you know? With the social media, ok? É claro, não é uma coisa que o cara vai falar, meu Deus do céu, não sabe inglês, mas é uma coisa que a gente sabe que um nativo não ia colocar esse the aí. Mas ainda assim, tá ok. That's why you're really important, man. Your job's amazing. Your work is just Thank you, amazing. brother. Okay? Thank you. I really appreciate that. Same here No. with you. Thanks, man. Now, some Brazilians want me to ask you this. You worked with Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, and Donald Trump. What were their favorite dishes? Did you have like... Esse what were their favorite dishes ficou meio embolado, né? What were your favorite dishes? Isso daqui é uma dica que eu dou para quando você estiver falando inglês, vai com calma. Muitas vezes a gente acredita que ser fluente é falar rápido. E não é falar rápido. Ser fluente é você falar de uma forma conectada com as palavras, no sentido de que tudo flua naturalmente. Quando a gente fala rápido, sem dominar essa conexão que existe, a gente acaba embolando os sons e às vezes fica difícil de entender. Então ele deu uma aqui, ainda deu para entender o que era, mas ficou um pouquinho estranho. Mas de novo, ok. Com relação ao nome dos presidentes, eu vou voltar para a gente falar sobre a pronúncia desses nomes, porque eu acho muito curioso que a gente é acostumado em português com algumas formas de escrita do inglês que já tem umas pronúncias enraizadas pra gente, e aí quando a gente vê uma palavra escrita, a gente quer fazer essa pronúncia, só que o inglês, ele tem várias exceções para várias regras, tem várias questões que não são regras de escrita, aparecem com certa frequência, mas aquilo não tem uma regra real. Então, quando você vai aprender inglês e você quer aprender bem pronúncia, não se apegue a regras de ortografia, porque não existe uma regra única como a gente tem no português. O português é uma língua muito fácil de se escrever, porque ela imita é muito próximo a maneira como a gente fala da maneira como a gente escreve, o que não acontece muito no inglês, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o nome dos presidentes, que ele citou 3, o Bush, o Obama e o Trump. Vamos entender como é que a gente tem que fazer a pronúncia dos nomes deles. Thanks, man. Now, some Brazilians want me to ask you this. You worked with Bill Clinton, George W. Bill Clinton foi o primeiro. Muito importante, o N e o M no final de uma sílaba, ele tem som de N e tem som de M. Por que é importante eu falar isso para você? No português, o N e o M no fim de sílaba tem exatamente o mesmo som, que é um som de Então é Clinton, Clinton, né? Então a gente é acostumado a fazer esse som de e a gente acha que tá fazendo som de N, mas não tá. Então o que a gente precisa aprender? A diferenciar esses sons. Então a gente fala N é N, N, N e M é M, M. Então não é Clinton, é Clinton, Clinton. Aqui a gente tem 2 N's, então os dois eu vou fazer Clinton, Clinton, Clinton,
Clinton. Então é o Bill Clinton. Depois a gente tem, ó, o George W. Bush, não é Bush. Tem muita gente, eu já vi até apresentador de jornal, âncora de jornal falar Bush, mas não é Bush, é Bush. Bush, com som de U. Bush é até uma palavra em inglês que significa arbusto, tá? Então realmente é uma palavra e a gente fala Bush. Depois a gente teve o Obama, ó. Bush, Barack Obama, and Ó, Barack Obama não é Barack, é Barack. Barack. É um som de A, esse rock, tá? E o ba, a gente não pronuncia como ba. A gente faz um sonzinho de Então é Barack, Barack, Barack e Obama. Barack Obama, Barack Obama. E o Donald Trump, que ele falou aqui, ele fez um som de do, mas a gente abre bem e a gente fala Donald. Donald Trump. Donald Trump. Sabe McDonald's? Que a gente tem essa mania de fazer o O fechado? McDonald's. Não é assim em inglês. É McDonald's. McDonald's. É quase um som de A. McDonald's. Então, Donald, na verdade, é Donald. Donald Trump. What were their favorite dishes? Did you have like any crazy requests or something like that? Their favorite dishes was whatever. Did they have any special requests? Eles tinham alguma exigência muito especial or something like that? Ou algo desse jeito? Cara, dá pra perceber a riqueza de vocabulário e a malemolência que o Rodrigo tem no inglês. Então, por conta disso, eu já tenho um meu veredito e eu vou ser muito sincero com você. Rodrigo Góes, o seu inglês é muito bom. Quero aplausos. Mais alto. Parabéns, realmente, Rodrigo Góes, como deu para perceber, é fluente. E eu já acompanho, né, o Rodrigo há algum tempinho, eu já escutei em alguns podcasts que ele morou fora do país e que ele gostou muito de morar nos Estados Unidos e que ele é um louco pelo inglês, ele gosta muito de inglês, então ele procurou sempre vivenciar o inglês, mesmo quando ele não estava morando no exterior. E isso é uma dica muito importante para você que quer aprender inglês, né? Você não precisa morar fora para ficar com um nível de inglês como esse. Hoje em dia, com os recursos que a gente tem, dá sim para você ficar fluente dessa maneira sem sair aqui do Brasil. Mas o que você precisa fazer é realmente se envolver com o inglês, buscar conteúdos em inglês, praticar o inglês, mesmo sozinho. Muita gente acha que praticar o inglês é você ter uma pessoa para conversar o tempo todo. Não é, existem várias formas de você desenvolver a sua pronúncia, desenvolver o seu speaking sem outra pessoa, sozinho. Então, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, já se inscrever no canal para receber mais dicas e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!